Olá, seja bem-vindo ao OCCast, podcast do Grupo Oncoclínicas, e hoje a gente vai tratar de um tema bastante especial, que é reabilitação oncológica. Todo paciente deve procurar reabilitação oncológica? Então a gente vai, para isso, ter duas convidadas muito especiais para trazer essa discussão aqui para o tema, que é a doutora Ana Carolina Petri, sexóloga e ginecologista. Ela vai trazer um pouquinho para nós da relação, né, da importância da reabilitação e a sexualidade, o quanto interfere na sexualidade. E na sequência também a gente vai conversar com a doutora Melissa Polo, fisioterapeuta oncológica, e que tem reabilitado muitos pacientes e mudado muito a vida dos pacientes ao longo da jornada de tratamento e de cuidado do câncer. Então vamos começar com a doutora Ana Carolina, trazendo um pouquinho para nós essa relação, né, da importância de nós instituirmos uma reabilitação precoce dos pacientes, e aí depois a gente pode discutir o que seria a reabilitação, e a sexualidade, o quanto interfere na vida dos pacientes. Ok. Então, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Fico realmente muito feliz de poder estar aqui falando de um tema tão importante no dia a dia dos nossos pacientes e tão pouco abordado, né? Quando a gente fala de reabilitação no paciente oncológico, a gente tem uma leitura muito pequena na população, eles não entendem direito o que é isso. Eles acham que é fazer uma drenagem de alguma coisa que ficou inchada, né? E na verdade é muito, muito maior do que isso. Porque quando a gente fala em sexualidade, a gente tem vários processos que acontecem no tratamento oncológico que podem interferir na resposta sexual. Por exemplo, a gente pode ter um homem que fez uma cirurgia de próstata e está com uma dificuldade importante de ereção. A gente pode ter uma mulher que fez uma cirurgia vaginal, uma radioterapia vaginal e está com ressecamento, uma atrofia dessa vagina e uma dor, uma dificuldade importante de penetração. A paciente pós-câncer de mama com uma cirurgia mais agressiva, com uma dificuldade de autoimagem, de mobilidade, de sensibilidade no local dessa cicatriz. E tudo isso faz com que o olhar dessa pessoa para esse novo corpo que veio depois do tratamento oncológico deixe ela muito assustada, amedrontada, aquela sensação de não reconhecimento do que está acontecendo, e isso gera muito medo, né? Medo de não melhorar, medo de ser assim para sempre, e aí a gente fala de reabilitação, né? Reabilitação é muito mais do que isso, reabilitação é dar para esse paciente uma nova estrada, né? É falar assim, a partir de agora, com este novo cenário, a gente tem esse caminho, e esse caminho pode ser muito bom, Uhum. desde que esse paciente seja muito bem acompanhado nesse processo. Perfeito, e acho que por isso a importância dessa conversa do podcast, né? Porque muitas das vezes a gente negligencia os planos de reabilitação dos pacientes em prol dos tratamentos oncológicos, né? Mas recentemente nós até fomos surpreendidos na comunidade científica por um artigo que foi publicado numa importante jornal médico, que traz para nós que a atividade física traz mais benefício para o paciente oncológico do que propriamente qualquer outro tratamento que nós delineemos ou façamos para os nossos pacientes. Então, acho que esse podcast ele se torna ainda mais especial para que a gente possa entender quando encaminhar, o que é reabilitação. E por isso agora eu jogo a bola para a Melissa para dizer para nós o que é reabilitação, né, Melissa? E a importância dos fisioterapeutas terem essa diferenciação para a oncologia. Então, a gente entende que, por mais que tem muitos pacientes, nós temos até uma paciente em comum que falou em um momento para mim, doutora, eu fiz mais de 20 sessões de fisioterapia. Você não vai me encaminhar de novo para fisioterapia, né? E ela agora tem mudado um pouco a visão, né? Após realmente ser vista por alguém especialista na área. Então, conta para nós o que é reabilitação e quais os pontos que a gente vai tocar, né? E os sintomas, a gente vai trazer um pouquinho sobre a dor oncológica também, mas trazendo, né, essa para realmente para o palco a importância da reabilitação.
Obrigada, doutora Ana, pelo convite. É uma honra poder estar aqui entre essas duas queridas, né, super profissionais que eu admiro tanto. E uma honra poder falar sobre a minha especialidade, né, que é a fisioterapia e oncologia. Realmente a gente tem uma atuação muito importante na vida e na qualidade de vida dessas mulheres. E a fisioterapia, assim, por muitos anos, e foi assim que realmente iniciou, ela foi conhecida como reabilitadora, e realmente é nosso papel. Mas assim como na medicina, a gente também tem um importante papel na prevenção dessas alterações funcionais que a gente vai precisar reabilitar depois, né? Ou no meio do caminho desse tratamento oncológico. Eh, a nossa grande barreira, nosso grande desafio realmente é que essa paciente chegue, o quanto antes para a fisioterapia, né, especializada. Então, normalmente, elas acabam vindo, ou depois da cirurgia, ou por efeitos, né, da quimioterapia ou da radioterapia, e aí sim a gente entra com esse papel de reabilitador, e que é essencial e é importante, a gente pode dar muita qualidade de vida para essa paciente. Porque tem pacientes, que desenvolvem esses sintomas logo imediatamente, porém tem pacientes que vão sobreviver a essa doença, a gente não gosta muito dessa palavra, né, mas é o que acontece, a nossa geração é a maior geração de sobreviventes do câncer, né, então a medicina tem trazido cura para essas pacientes, e é papel da fisioterapia proporcionar qualidade de vida para essa paciente em todas as etapas do tratamento oncológico do diagnóstico aos cuidados paliativos, não que ele seja o último do caminho, né, mas, nessa correlação. Então realmente, a fisioterapia chega com esse papel, né, principal e é o mais importante que todo mundo acaba conhecendo como reabilitadora, então a gente vai tratar todas as disfunções, né, a grande queixa, eh mais evidente em todos os pacientes oncológicos é a dor oncológica, né? Em alguma etapa do tratamento, a maioria desses pacientes vão ter algum tipo de dor oncológica. Os tratamentos, a quimioterapia, por exemplo, vai trazer desconfortos desde de uma micosite, né? Tanto oral quanto vaginal, em alguns outros casos. As neuropatias induzidas pela quimioterapia. Então, são vários quadros, além dos traumas, lógicos, dependendo da extensão da cirurgia, além dos quadros decorrentes desses procedimentos. Então, a gente vai tratar desde a dor do tratamento oncológico, né, advinda desse tratamento oncológico, quanto da doença oncológica, né, as grandes compressões por grande volume tumoral, então grandes compressões nervosas. E de uma forma geral, a gente vai, ajudar esse paciente no processo, principalmente, utilizando e pegando esse gancho do exercício físico, né, desse grande e importante trabalho. A gente tem muitas pacientes que já faziam atividade física e que ao diagnosticar, param e não fazem mais nada, né. Então, é nosso papel orientar essa paciente desde esse começo, que ela precisa continuar fazendo tudo que ela, né, já estava e claro, a gente vai ajustando em todas as etapas do tratamento oncológico, mas em nenhum momento esse paciente vai ficar imóvel. A gente precisa trazer mobilidade ajustada às condições desse paciente, às condições do tratamento que ele está. Perfeito. E agora aproveitando a expertise da Ana, né, e se depois quiser também trazer algum comentário adicional, focando mais no mundo feminino, né, no universo feminino. A gente tem 2 grandes grupos de neoplasias que acometem as mulheres, que são neoplasias de mama, né, onde a gente tem o o símbolo da feminilidade, né, que são as mamas bastante modificado ali. Então, claro, a reabilitação desse processo ela é importante, né, para que evite que a paciente tenha evolução para o inchaço do braço, que nós entendemos como linfedema, para que evite que ela tenha qualquer alteração assim maior de tamanho das mamas, enfim. Então a gente tem melhorado na medicina, os procedimentos cirúrgicos têm sido cada vez menores, justamente para que a gente não tenha tanta interferência nessa questão. Mas uma neoplasia que me incomoda muito no dia a dia e que eu acho que deve ser também
a tua luta diária são as neoplasias ginecológicas, em especial câncer de colo uterino, porque nessa neoplasia a gente precisa tratar, em sua maioria, com radioterapia e quimioterapia. E aí, muitas dessas pacientes ficam com vagina curta ou com uma estenose vaginal. E eu queria entender, Ana, como que você consegue abordar esse cenário e que você traga um pouquinho para nós a importância dessa abordagem mais precoce, né? Então, com o uso dos dilatadores, enfim, a importância da fisioterapia pélvica. Então, traz um pouquinho para nós nesse teu dia a dia, como que você faz esse manejo, né? Trazendo sobre a reabilitação física, mas também algumas dicas para as pacientes ficarem atentas. Tá. É, realmente, o tratamento do câncer de colo de útero, ele é muito agressivo para a vagina. E se a gente for pensar, Cris, que quando a gente fala de sexualidade, de sexo, pelo menos aqui na nossa cultura, a gente lê coito, né? A gente lê penetração, a gente lê pênis dentro de vagina, é uma cirurgia e um tratamento que realmente machuca muito esta vagina, deixa ela realmente muito menor, mais atrofiada, mais estenosada. Muitas vezes, só o fato de tocar nessa vagina, a gente pode ter uma sensibilidade importante, um desconforto, até uma dor. E aí a paciente fica realmente muito preocupada e amedrontada do que vai ser essa relação sexual, né? Porque teoricamente ela acredita que ela precisa continuar tendo essa relação sexual do jeito que ela sempre teve. Então, o trabalho é muito maior do que a gente só olhar para essa vagina. Sim, a gente precisa reabilitar essa vagina. Então, assim, o quanto antes a gente precisa mandar essa paciente para fisioterapia pélvica, para fisioterapia oncológica, para que esse trabalho de dilatação dessa vagina aconteça, que a gente não perca tempo, que a gente não deixe ela atrofiar, que a gente sim coloque o tratamento hormonal de volta nessa vagina, porque muitas vezes o hormônio vai embora depois da radioterapia, porque pode, porque não tem problema nenhum, Só. né? Muitos médicos têm muito medo, mas sim, é seguro a gente fazer colocar o hormônio estrogênio de volta nesse tecido vaginal. Mas mais do que isso, tratar esta mulher que está portando essa vagina, né? Mostrar para ela que a sexualidade dela é algo muito maior do que um orifício, né? E que sim, a gente vai conseguir chegar numa penetração boa, não dolorida, sem desconforto, um pouco diferente do que acontecia antes, mas ela vai poder receber esse pênis de novo, mas que a sexualidade dela, o prazer dela, o encontro com o par ou com a parceria é muito maior do que isso, né? Então a gente tem que reconstruir nela caminhos, principalmente trazer conhecimento, né? Porque se a gente for parar para pensar, a imensa maioria das mulheres no nosso país acredita que ela tem prazer sexual através da vagina. E não é verdade, né? É falar sobre o clitóris, é falar sobre o autocuidado dessa sexualidade, do autoestímulo, de ensinar essa parceria, o que faz sentido, o que dá prazer. E eu vou te falar, eu já atendi pacientes que vieram por conta de um pós-tratamento de câncer, com uma vagina já muito atrofiada, porque muitas vezes elas demoram para chegar, né? Ainda mais no sexólogo. Imagina se no fisioterapeuta demora, pensa no sexólogo. E conforme a gente foi trabalhando o casal, chegou uma hora que até o marido falou assim: doutora, nem precisamos mais dessa vagina. O sexo está muito Ficou melhor. secundário. Por quê? Porque a gente desgenitaliza esse encontro, né? Eu acho isso muito importante. A gente já teve oportunidades, né, ímpares de conversar sobre isso, mas como é algo que vai ser trazido para o público, né? Até a proposta do Grupo Oncoclínicas é justamente essa. Eu vejo que como a gente tem dificuldade de acesso, tanto a uma físio especializada, né? Principalmente hoje, né? Os planos de saúde, eles até fornecem o serviço fisioterápico, mas muitas das vezes eles não são especializados nesse cuidado.
Então, acaba que aquele mito de que a físio não ajuda nada para muitos pacientes fica no ar, né? Uhum. Além do sexólogo, que a gente entende que é uma consulta que necessita de um tempo maior, não é tão acessível, a gente não tem tantos profissionais preparados para conversar sobre esse tema, né? Então, eu acho que essa oportunidade da gente poder falar no microfone, né? O quão importante é a mulher, e aqui a gente fala do homem também, obviamente, mas como as mulheres têm um impacto muito direto, né, em relação ao tratamento oncológico, nessa visualização da sexualidade, eu acho que é de extrema importância esse podcast aqui para nós, tá? E até porque, gente, a gente vai falar também de dor, Uhum. né? Dor eu acho que é um tema bastante central, a Melissa já trouxe isso para nós, e a dor, ela tem um conceito muito amplo, né? Porque a gente tem a dor física, né? Que muitas das vezes o físio tá ali para ajudar e super ajuda de fato, mas a gente tem muitas, inúmeras vezes a dor física acompanhada de uma dor emocional Uhum. associada, né? E aí, para isso, a gente vai ter, claro, uma equipe, né, de fundo ali para auxiliar todos os nossos pacientes. Mas, Melissa, me diz assim, a dor física, né, que eu sei que você acaba trazendo um pouquinho pro contexto ali da dor social e psicológica que esse paciente tenha também, mas a dor física, o que que eu quero que você traga aqui para nós é a importância de o quanto antes melhor, né? E isso em qualquer espécie de reabilitação, né? Isso. Então, eu quero que você reforce isso para nós, até pode dar exemplos, né, da tua prática. Hoje também eu vejo muitas pacientes que saem de uma cirurgia, por exemplo, de mama e que ficam lá paradinhas, né? Não posso mexer o braço, enfim. E aí, esses dias estava mesmo vendo uma paciente que já estava quase 3 meses da cirurgia, ela não conseguia nem erguer metade do braço, né? Então, eu quero que você traga um pouquinho isso para nós, porque existe um mito rondando que uma paciente que teve uma cirurgia axilar, ela não pode fazer exercício, por exemplo, ela não deve mexer o braço por X tempo, e a gente tem estudos, mais estudos mostrando que não é isso realidade hoje. Conta um pouquinho pra gente. O nosso corpo é feito de alavancas, né? Que são movidas pelos músculos. Então, é uma estrutura própria para o movimento. O nosso corpo foi feito para a gente se movimentar, independente da fase e das condições em que o nosso corpo esteja. Né? É claro que a gente precisa fazer alguns ajustes algumas vezes, em alguns momentos, mas a gente precisa dessa mobilidade. Por isso, eu reforço novamente a importância desse paciente chegar precocemente na fisioterapia. Quando o paciente chega na fisioterapia antes da cirurgia, primeiro a gente já cria um vínculo com esse paciente, e aí a gente orienta esse paciente assim que acordar da anestesia, já iniciar a mobilidade. O que seria a mobilidade nessa primeira fase? São momentos muito simples, né, que o paciente pode fazer deitado mesmo ainda, né. Então, os movimentos de flexão, dorsiflexão de tornozelo, né, a gente já está atuando aí na proteção, né, contra a trombose venosa profunda, né. Então, muitas vezes esses pacientes, algumas vezes eles usam meia, outras vezes a maioria deles vão estar com anticoagulante, vão estar com medicação também, mas é um recurso que o paciente tem nas mãos. E em oncologia a gente precisa falar muito isso. Tem coisas que a gente não tem controle, mas o que que está na tua mão que você tem controle? O movimento é um deles e é um dos recursos mais importantes que a gente tem nas mãos, né, que são os exercícios. Então, normalmente, essas pacientes, quando conseguem chegar para a gente já faz essa orientação, então elas já iniciam esse movimento, saem do leito, vão fazer a sua caminhadinha, né, pelo menos uns 15 minutos. Claro que depois daquela fase inicial da anestesia, de preferência acompanhada, bem alimentada, né, com todos os cuidados de segurança que esse paciente precisa, mas mesmo no leito ele pode iniciar a sua mobilidade. O que acontece com o paciente de mama, né, que é o que a gente acaba atuando em geral, né, no consultório, 90% dos nossos pacientes no consultório são câncer de mama. Então, elas chegam no consultório quando vem depois da cirurgia com esse padrão, né, esse padrão fechado. Então, os ombros rodados, né, elevados e os braços próximos ao corpo.
E o coraçãozinho, né, aquela almofadinha que elas ganham, que é um mimo e que ajuda muito realmente em algumas posturas, algumas vezes ele é utilizado de uma maneira inadequada e as pacientes acham que tem que ficar com o braço segurando aquele coraçãozinho. E não, aquele coraçãozinho é para o momento que você estiver assistindo, né, uma televisão, tiver num momento de descanso, aí você fica com o braço em repouso. Mas a gente precisa fazer o desmame desse coração, a gente precisa que esse braço mobilize. Então a gente tem segurança na maioria das cirurgias para esse paciente executar essa mobilidade. Claro que tem distinções dentre as cirurgias, mas nas cirurgias de não reconstrução imediata, a amplitude de movimento do ombro desse paciente é livre. Então, o que que é uma amplitude livre? É o que o paciente conseguir fazer com conforto, que não sinta tracionar a incisão cirúrgica, né? Então, até aqui, vamos mobilizar, vai sentindo esse teu novo corpo. Como a doutora Ana tinha comentado, existem alterações sensoriais nesse primeiro momento, né? Então, a gente precisa ir sentindo novamente esse corpo. É uma nova mama, é um formato diferente de uma mama, a sensibilidade está diferente. Então, esse paciente precisa se autoconhecer novamente, né? Sim. Que esse não é o meu corpo, talvez não responda como respondia anteriormente, como acontece na maioria das vezes, mas esse é o meu novo corpo e como eu vou me comportar, né, com esse corpo. Outra questão que eu acho bem importante e relevante é as sessões, os atendimentos, né? Quantos atendimentos eu vou fazer, Melissa? Não existe esse número mágico, né, essa caixa mágica, quem criou foi o convênio, porque eles tinham que determinar que de 10 em 10 sessões a gente precisaria liberar, né, esses atendimentos. Então, o que que eu sempre falo para os meus pacientes? Tem pacientes que eu atendo 5 atendimentos. A paciente está bem orientada, não tem complicação, não precisa vir mais, não preciso de 10 atendimentos. Claro que se esse paciente vier 10 atendimentos, ele vai ser beneficiado. Mas realmente é importante, a gente sabe dessa dificuldade de logística, né? Do paciente ter que vir até consultório, né? A mulher tem seu papel de autonomia. Então, um grande momento da mulher é quando ela vem para o consultório dirigindo, que ninguém mais precisa trazer ela para o consultório, Uhum. né? Então, que ela pode parar no salão, ela pode parar onde ela quiser, que ela não vai ter alguém ali, né? Ela perde esse papel de autonomia por um momento. Então, devolver essa autonomia, seja na mobilidade, seja no encorajamento, né? E na segurança para ela conseguir fazer a mobilidade de uma forma segura. Até quanto eu posso mexer, Melissa? Até quanto eu posso ir? Quantas quadras eu posso andar? Eu já posso andar? Então, tudo isso a gente vai orientando e direcionando. Mas, novamente, o mais importante é essa mobilização precoce. Ela precisa ser orientada de uma forma segura. E para isso a paciente tem que chegar, né, a um especialista, pelo menos para uma avaliação. Eu já tive pacientes que não tinham recursos financeiros, mas uma avaliação a gente empodera esse paciente. Né? A gente dá recursos para que esse paciente entenda o que é seguro, o que ele precisa fazer e que ele saiba os sinais de alerta do que não está evoluindo de uma forma adequada. E junto com a equipe, né? Esse nosso contexto multidisciplinar, essa troca entre a fisioterapia, o médico, o nutricionista que precisa deixar esse meu músculo nutrido para eu mexer, né? A parte emocional, a gente, na realidade, da equipe, a gente é o que acaba ficando mais tempo com esse paciente, né? Normalmente, nossos atendimentos são em torno de 1 hora individualizado. Claro que a gente vive numa bolha, né? A gente atende paciente num contexto particular, mas o paciente, nesse meio tempo, a gente às vezes consegue detectar algumas coisas, algumas informações importantes que a gente precisa repassar para a equipe, para que juntos a gente consiga entregar uma melhor evolução para esse paciente. Perfeito. Acho que aqui a gente deixou bem claro a importância dessa avaliação 360, né? Exatamente. Então é global e a gente sabe que os serviços oncológicos que fornecem esse cuidado, né? Pelo menos essa visão, nem sempre é possível no mesmo espaço físico, mas que a gente possa contar com uma equipe, faz toda a diferença, né? Nós entendemos também que o acesso à equipe
especializada, acaba sendo difícil para todos, mas eu vejo que como hoje uma grande ferramenta que a gente tem é o letramento das pacientes e dos pacientes através de rede social, através da construção desses podcasts, desses materiais, justamente para que, pelo menos assim, saia uma pulguinha atrás da orelha, né? E que, puxa, talvez seja legal eu reservar aqui parte do meu dinheiro para procurar uma ajuda especializada porque vai fazer diferença, né? Então, acho que esse é o recado principal que tem que ficar dessa nossa conversa, né? Para a gente indo para o fim, eu quero que fiquem à vontade para trazer mensagens que eu acho que sejam importantes para aquelas pessoas que têm acesso ou não tenham, de repente, trazer contextos práticos, né, para ilustrar aqui para nós, mas para que fique muito claro para as pessoas o entendimento de dor, o entendimento da importância do acolhimento, da reabilitação o mais precoce possível. Isso não quer dizer que ela vai sair correndo ou ele vai sair correndo, né, uma maratona, né? Mas sim que a gente vai ter que se preocupar com o movimento e esse movimento ele vai ter que ser paulatinamente melhorado, né? E a questão, acho que, do conceito da sexualidade. E a gente sabe que isso não é um problema de entendimento apenas das mulheres, mas acho que as mulheres têm um impacto maior em relação a isso. Eu e a Ana, a gente faz parte de um projeto e a gente já ouviu inúmeros relatos de mulheres que têm dor, mas que não deixam de satisfazer os seus parceiros, né, em relação a questão de atividade sexual e tudo mais. Isso foi algo que eu acho que marcou muito a nossa vida, né? Eu não ouvi esse relato. Então, eu acho que é bastante importante deixar essa mensagem final para cada um, né, que vai estar ouvindo esse podcast. O que eu acho mais importante, Cris, a gente poder levar para as pessoas que estão, né, escutando, é que a gente precisa falar, né? Muitas vezes, quando a gente vai no serviço de oncologia, quando a gente está no segmento do pós-cirúrgico, pós-radioterapia, pós-químio, a pessoa que está ali cuidando do paciente tem um monte de coisa na cabeça que ela precisa saber se está funcionando, ver os exames, orientar situações vitais de funcionamento desse organismo. E muitas, mas muitas vezes, a sexualidade passa desapercebida, né? A gente sabe que muitas vezes é muito difícil para quem está cuidando lembrar do ser sexual que aquela pessoa é, mas que se essa pessoa não pedir ajuda, a ajuda nunca vai chegar, né? Muitas vezes a gente não sente abertura para falar sobre uma dificuldade sexual diretamente com o médico que operou ou diretamente com o médico que está organizando o processo da químio, da rádio, mas a gente tem a enfermagem, a gente tem a nutricionista, a fisioterapeuta, a psicóloga. Existem outras pessoas nesse cuidado que podem sim acolher uma queixa dessas e podem começar a descortinar um processo de cuidado, né? Porque o que eu percebo muito é que muitos pacientes demoram para chegar porque eles não pediram ajuda antes, né? Por vergonha, por medo, por achar que o médico vai achar que, nossa, a gente tá falando do câncer, da quimioterapia, e por que eu tô falando do meu orgasmo? Né? Por que eu tô falando da dor na minha vagina se eu tô viva? Não, não é isso. Não, a gente não tá trocando uma coisa por outra. Nós somos pessoas inteiras. Nós somos pessoas que precisamos estar bem em todas as nossas versões. E a versão sexual faz parte da vida. Então, a mensagem que eu deixo é: falem. Falem com a pessoa que vocês acharem que tem mais abertura, mas não deixe de queixar, porque a partir da hora que a queixa chega, alguém vai me movimentar. Alguém vai levar isso pro cuidado. E eu vou um pouco mais além. Além do paciente ter que ser estimulado a falar, eu acho que nós profissionais de saúde também, né? Sem dúvida. A gente tem que, claro, não precisa toda consulta ficar martelando nesse assunto, enfim, mas se a gente sente
que há uma abertura para falar sobre isso, a gente deve pelo menos abordar, né? Aham, Existem vários estudos que mostram que a gente deixa de abordar esse assunto e aí a pessoa entende que esse assunto não é importante para a vida dela. aham, E aí, obviamente, ela se intimida de falar sobre algo tão íntimo, é. né? Então a gente tem que tentar tem que falar do óbvio também, né? Então, por mais que pareça que os pacientes têm que vir nos abordar, e a gente não, a gente também tem que ter esse papel da abordagem do paciente, de questionar ele, né? Como eu disse, não precisa ser em toda consulta, mas ao longo, né, do processo de relacionamento, porque é o que a gente tem com os pacientes, Aham. a gente tem que, em algum momento, ir descortinando esses temas que são ainda tabus, né, na nossa sociedade. E muitas vezes, Cris, quando o profissional de saúde fala sobre sexualidade, pode ser que naquele momento a paciente não tenha coragem de levar para frente, mas ela já entendeu que é um canal de comunicação e que tem uma porta aberta e ela vai pensando nisso, ela vai levar isso para casa. E quem sabe no próximo encontro ela não se sinta mais forte para falar sobre o que está incomodando, né? Quantas vezes a gente demora muito para falar para alguém o que está incomodando? Mas, claro, seria o nosso melhor cenário se os profissionais de saúde trouxessem isso para fala, né? Mas às vezes não acontece, né? A gente sabe que nem o ginecologista, que é um médico especializado em saúde feminina, ele não pergunta, na maioria das vezes, o ginecologista não aborda a função sexual. Então, eu acredito que, claro, seria o ideal, mas não é a realidade. E não sendo a realidade, a nossa paciente precisa achar a portinha de entrada dela. E às vezes não é no médico. Às vezes é no fisioterapeuta, numa sessão de fisioterapia. Eu vejo assim, a gente trabalha com algumas fisioterapeutas e muitas vezes, depois de uma sessão, elas me escrevem: Olha, ela me falou isso, isso e isso. Eu falei: Caramba! Por quê? Porque elas estão muito tempo juntas, porque é um tratamento longo, porque vai criando realmente muita intimidade. E aí vai vindo coisas que na consulta de consultório a gente não conseguiu chegar. E tem a questão do toque, né? Isso Aham, tá tocando na pessoa, não tem nada exato, mais íntimo do que o toque. Então, algumas vezes o toque ele liberta, né? Essas exatamente. situações. Antes de passar para a Melissa, uma outra coisa que eu lembrei que eu acho que é super importante a gente falar aqui, porque foi um divisor de águas na minha vida. Você já sabe disso. Mas em uma das nossas vivências, né, do nosso relacionamento, a gente falou muito, você trouxe muito para nós a importância também de tirar um pouquinho o peso do hormônio no orgasmo feminino, né? Uhum, Porque a gente ouve a todo momento. Hoje mesmo, antes de vir para cá, uma paciente que eu acompanho já, ela pergunta para mim assim, doutora, só para perguntar, né? Mas eu não posso fazer reposição hormonal, né? Só para perguntar. Daí a filha dela, mãe, que pergunta sem cabimento, não sei o que ela dela. Não, eu só tô perguntando, né? Só para confirmar. Mas daí eu parei e perguntei para ela, mas por que que você quer fazer reposição hormonal? O que que você acha que vai melhorar na sua vida? E aí ela ficou sem me responder. Então eu acho que é muito importante ainda, porque a gente está no mundo da testosterona, que todo mundo precisa ter uma dosagem X de testosterona, e aí aquela mulher que eventualmente teve uma situação como câncer de mama e que ela teve uma redução hormonal violenta, ela vai entender então que ela não pertence a esse mundo que pode, né, ser resolvido tudo com a testosterona. Então, traz um pouco essa mensagem que eu acho que ela é super importante para todo mundo. é, é aquela conversa do começo, né? Nova vida, novo corpo, nova função, nova jornada, né? Então, assim, muitas vezes a resposta que um corpo que estava com o hormônio lá em cima me dava, eu não vou mais ter, né? E é um luto danado você esquecer aquilo que você viveu, mas não significa que você não pode ter muito prazer, né? E aí a gente tem muitas estratégias. Então, quando a gente tem uma mulher que está com baixa de estrogênio, porque de verdade o estrogênio é mais importante que a testosterona, sempre, né? Nós mulheres, sempre. Então, ela está com baixa de estrogênio, ela tem uma dificuldade sensitiva nessa vulva, nesse clitóris, mas ela tem uma pele.
né? Quem nunca ouviu falar de massagem tântrica, né? A gente tem todo um corpo sexual que pode ser estimulado, que pode ser usado no prazer sexual. A gente tem ferramentas. Hoje a gente tem vibradores, hoje a gente tem géis, hoje a gente tem óleos que fazem muitas coisas para aumentar a sensibilidade, para aumentar prazer, né? O que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente vai ter que lançar mão de alguns acessórios e que tá tudo bem. Sim. E que esse corpo hoje precisa que eu traga para o jogo alguns brinquedos, mas eu vou chegar no meu prazer. Eu me lembro uma paciente, Cris, que eu tinha e que ela começou a fazer esclerose, que na verdade é uma doença neurológica, né, que vai machucando os nervos, vai matando os nervos, e começou pelo períneo, começou pelo clitóris. Então ela ficou anestesiada nessa função, né, nessa função de estímulo. E a gente foi trabalhando junto com o parceiro dela, que era um parceiro muito presente, outras formas de prazer para essa mulher, outras formas da gente chegar na sensibilidade, não mais de períneo, mas de outros processos. E aí a gente foi entendendo que ela tinha vários pontos erógenos no corpo, que ela tinha muita fantasia, que a mama era extremamente responsiva, mas a gente vai buscando, né? Então, assim, aquele sexo que ela tinha antes da esclerose não aconteceu mais. Mas essa nova versão de corpo, claro, enquanto a doença foi nos permitindo, porque a doença vai avançando, foi muito especial também. Sim. E foi tão especial a ponto dela e do marido ter uma intimidade muito maior. Então, o que a gente precisa entender? Tem muita coisa que a gente pode fazer, desde que a gente se permita. Desde que eu me permita, né? E aí sim, muitas vezes a gente tem que quebrar um monte de tabu, um monte de crença, às vezes não só da paciente, mas da parceria, né? Quantas vezes a gente precisa do terapeuta de casal envolvido nesse jogo para esse casal entender qual é qual é a nova realidade. E te juro, quando o casal chega, eles saem maiores do que eles entraram, Sim. sem dúvida nenhuma, né? A mulher sai muito mais fortalecida e sai com muito mais entendimento, né? Dela, da sua função, da sua potencialidade. E eu digo, e eu sempre vou dizer, eu vou morrer dizendo, uma mulher que conhece sua potência sexual, ninguém segura. Exato, exato. Nossa, eu acho que esse recado, meninas e meninos, ouçam, porque realmente é potente esse teu recado, né? Porque eu acho que a gente diminui um pouquinho a carga do estrogênio, que sim é importante, mas ele não é fundamental, Não, tá? não. Então, Se eu acho que a fosse gente assim, traz a muito gente isso. falaria que mulher, quando chega na menopausa É, e não repõe hormônio, acabou o sexo? é. Não, né? Não. Então, perfeito. Obrigada, obrigada, Ana. Imagina, Obrigada amor. mesmo. E o seu recadinho para nosso público aqui, qual que vai ser? Ah, tem tantos recados, eu acho que tão importantes, mas eu acho que o mais importante para a gente é essa visão do paciente oncológico e a imobilidade mesmo, né? A gente precisa tirar esses pacientes, a gente precisa entregar informações para que esse paciente se sinta seguro a executar essas mobilidades independente da fase. E que ao final do tratamento oncológico ele se empenha ainda mais, né? A gente precisa ter uma condição física adequada para que ele tenha uma qualidade de vida melhor e que a gente diminua, né, as chances de recidiva, que eu acho assim que é um grande fantasma depois que essa fase principal, né, de tratamento oncológico passa. Cada vez que essas pacientes vão fazer os exames de rastreio, é um gatilho, né, para aquele começo. E a maior arma que as nossas pacientes têm é a atividade física.
Sim. A gente tem uma lacuna, assim, sabe, Maria Cristina, que eu percebo muito, quando o paciente sai da fisioterapia e vai para academia, porque, essa transição ainda não tá bem alinhada. Esse retorno da paciente para academia, ele precisa ser lento e gradual, mas ele tem que acontecer. E para isso, esse paciente tem que ser avaliado, a gente precisa saber o status funcional desse paciente antes do tratamento oncológico. Como ele evoluiu esse status funcional para que a gente possa dar sequência no tratamento. A gente não tem realmente uma receita de, você pode carregar meio quilo agora. Uhum. Não existe esse número mágico. É uma avaliação individualizada. Mas o que que eu falo para as minhas pacientes? Você foi para academia, iniciou sua atividade física, percebeu que você está fazendo compensação, que é isso. Você tá, o teu exercício é bíceps, você tem que fazer esse movimento. Você percebeu que você está tendo que usar o teu tronco inteiro para levantar essa carga, a carga tá Inadequada. sobrecarga, né? Então, a gente vai utilizando de linguagem simples para comunicar com esse paciente, respeitando sempre as individualidades de cada um. Não tem uma receita nem de tratamento, nem de reabilitação, nem de prevenção para todos os pacientes. O único recomendação é o exercício físico, mas mesmo assim é muito individualizado. Então a gente precisa estar avaliando esse indivíduo, reavaliando a cada fase do tratamento oncológico. E o paciente não vai ficar refém da fisioterapia para a vida inteira. Sim. Ele vai ser orientado no momento de alta para que, se ele venha a desenvolver alguns sintomas, por exemplo, normalmente os mais comuns são esse da radioterapia ou da quimioterapia, os pacientes que ficam com neuropatia. Então, perceber o que está incomodando, a gente tem risco de queda, né, na neuropatia, que é um sintoma muito importante. Eu já tive vários pacientes que acabaram caindo por falta de sensibilidade no pé. E assim que iniciou a neuropatia, agora diagnosticamos, porque também tem essa questão de autoconhecimento, né? Então, às vezes, a paciente não se percebia, Uhum. né? Não só sexualmente, ela não percebia o seu corpo, não estava sentindo que o pé estava diferente, que estava formigando. Foi dar o passo e não sentiu o pé, né? E outra questão também que eu acho que a gente não comentou, mas que é muito importante, que eu vejo nas nossas pacientes, é a hormonioterapia em questão à osteoporose, né? Uhum. Eu tô com 2 pacientes que fizeram fraturas graves. Uma fez 2 fraturas em 3 meses de tornozelo e pé, e uma outra paciente foi retornar para atividade física e fez fratura de vertebral. Precisou usar colete. Então, assim, esse cuidado também, e esse é mais um recurso, meninas, a atividade física, É. né? Eu acho que o resumo é atividade física para todos, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, assim, claro que essa orientação ela vai ser dinâmica, né? Então, foi exatamente o que você trouxe. Talvez essa pessoa possa receber alta da reabilitação, né? Isso. E do processo fisioterápico, Sim, mas ela não vai poder deixar de continuar evoluindo no exercício físico. isso. Eu digo que o exercício físico ele tem 3 grandes pilares, que é o pilar do exercício aeróbico, exercício resistido, principalmente para o cuidado de saúde óssea, ele é extremamente importante, Sim, que eu sei que a maioria acaba escapando, né? sim. Odeia musculação, odeia Odeio qualquer academia. peso, Uhum. etc. E a flexibilidade, É, né? Então, sempre o meu alvo é preencher os 3 pontinhos, né? isso. Mas a gente sabe que ele não vai poder ser preenchido em todas as fases do tratamento, Uhum. né? Porque tem fases que você vai precisar de mais flexibilidade, tem fases que você vai precisar de agregar mais o aeróbico, e tem fases que você vai dizer, querida, vai para musculação, né? Porque vai ser a salvação aí da lavoura, principalmente em relação à qualidade muscular e à qualidade óssea, né? Então, acho que a atividade física ela é inquestionável, né? A gente tem um número gigantesco de evidências que derruba todas as desculpas, né? Ah, mas eu tenho medo que meu braço inche. Não, atividade física protege. Ah, mesmo lesões metastáticas em osso, a gente sabe que, obviamente, não vai dar para fazer qualquer exercício, mas a gente sabe que também é uma forma de proteger
aquele osso de não ocorrer fraturas é, obviamente, ela fazer um exercício orientado, individualizado. Então, exercício físico, não há dúvida. Pacientes com linfedema, fazer exercício com compressão. Exato. Melhora. E exercício de membro superior, né? Porque às vezes Exato. elas me perguntam: mas eu posso fazer exercício de braço? Deve. Pode fazer exercício de braço e deve fazer exercício de braço. E lembrando também, né, da saúde pélvica, né? Nada mais, nada menos o Tantra, de certa forma, ele vai ter uma ação ali no assoalho pélvico, né? E quão é importante a gente reconhecer os órgãos, né, da Sim. nossa pelve, tanto homens quanto mulheres. Outra questão importante relacionada à hormonioterapia e à queda do estrogênio é que muitas mulheres começam a apresentar incontinência urinária, Sim. né? E aí a gente vai pensar sempre lá, a culpa do estrogênio, 100%. Não, a gente precisa fortalecer esse assoalho pélvico, né? Então, acho que o grande resumo é: se conheçam, peçam ajuda, conversem, né? E nós, médicos e profissionais de saúde, a gente tem que abordar os pacientes de uma forma geral, né? Nessa visão realmente completa. Nem tudo a gente vai resolver, eu, como oncologista, não vou resolver tudo, mas a gente sabe pedir ajuda também, né? Isso. Para os demais Exatamente. especialistas, tá? Isso. Então, acho que é isso. Muito, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. A gente sabe da correria da vida, mas também eu acho que não há nada mais gratificante do que trazer informação para o nosso público, né? Que a gente precisa utilizar essas ferramentas Isso. para trazer a importância do nosso trabalho. Exatamente. E agradeço o Grupo Oncoclínicas também por essa oportunidade e a toda a equipe aqui que está cobrindo e gravando esse podcast.